Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Chave de Davi no YouTube. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, há 84 anos, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Mais um domingo na presença do Senhor, mais uma alegria de podermos estar na casa do Senhor. E eu louvo a Deus que você, pontualmente às 9 horas da manhã, está conectado no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E também no Facebook, nossas duas ferramentas de transmissão online, ainda não podendo abrir os templos, né? Estamos esperando as autoridades nos autorizarem. Então nós continuamos fazendo a nossa parte, você faça a sua parte, né? Evitando o máximo possível estar na rua, estar saindo de casa, para que em nome de Jesus, daqui a pouco as notícias comecem a dizer, está diminuindo os casos, e nós cremos que a partir daí nós vamos poder estar começando a retornar, né? Algumas cidades já foram liberadas, né, com restrições, apenas 30% da carga do templo de assentos. Enfim, já estamos nos organizando para, quando houver essa liberação, também nos adequarmos a uma outra realidade, né, uma outra situação. Então, vamos estar orando, confiando no poder de Deus e no amor dEle. Mas hoje, segundo domingo de junho, dia 14, é comemorado o dia do pastor Batista. Momento especial, eu quero parabenizar tantos amigos, colegas, pastores, que também junto comigo nesse dia, são agraciados pelo Senhor com essa nobre, mas tão penosa às vezes, difícil, e sabemos que não é por nós, é a graça de Deus que nos capacita a sermos pastores, que vivem cumprindo esse chamado. O versículo que Deus colocou no meu coração, né, desse momento inicial de culto, está em Jeremias, né, foi o livro que nós estudamos semana passada, Jeremias 3, versículo 15, vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. 381 é o hino do cantor cristão que fala do sumo pastor. Salmo 23 fala desse pastor, Senhor, que é o nosso pastor, nada nos faltará por causa disso. Eu queria cantar com os irmãos, vamos louvar o Senhor nessa manhã de domingo abençoada. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia
os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos, também nos perdoar. Há quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Na verdade, o tema deste hino tão precioso do cantor cristão é amor fraternal, que tem como exemplo principal, aliás, não perca a mensagem de hoje à noite. Estarei compartilhando na Semana do Amor, na Semana dos Namorados, muitas demonstrações de amor, Facebook, Instagram, mais declarações de casais apaixonados. Hoje à noite eu quero compartilhar sobre o inexplicável amor de Deus. Não perca, convide alguém, mande o link do culto para alguém que precisa conhecer o amor de Deus, ou talvez precisa voltar para os braços do amor de Deus. Irmãos, nós temos alguns pedidos de oração que nós temos lido, mas toda semana chegam novos pedidos. Os irmãos aqui da igreja que estão em tratamento, nós temos colocado o irmão Gessé, a Mariné, a irmã Isabela, Vanilda Lopes, Vanilda Fule, irmão Alex, irmã Silvia, irmão Ernesto, irmão Rubens, irmã Luzia Gil, Arthur, Elma, Ângela, Dayana, prima da irmã Rosa, lá no Rio de Janeiro, irmã Maria Moura, seu Rogenaldo, Suelen, Vânia. Graças a Deus, a mãe do pastor Fernandinho teve alta, até teve um vídeo que ele postou, agradecendo aos irmãos, mas vamos continuar para a recuperação dela agora em casa, em nome de Jesus, nossa querida irmã Iraci. E lembra que domingo passado eu pedi aos irmãos para estarem orando pelo pai do pastor Rony, irmão Nessi. Havia uma expectativa de melhora, mas ontem, sábado, chegou a notícia que aquele querido servo do Senhor descansou. Há 21 dias atrás, o pastor Rony, o Amaral, o Bibinho, querido servo do Senhor da segunda igreja, o pastor Rony é pastora central de Talva, tiveram que enfrentar a partida da mamãe. 21 dias depois, agora o papai. Vamos orar por essa família querida de amigos que nós temos. Eu imagino a dor de ter que viver esse momento com o papai e com a mamãe. Vamos orar por eles, pelo consolo do Espírito Santo. Lembra daquela dona de Portugal, dona Joângela? Lá no primeiro culto drive, ela fez contato com a irmã Nádia, ali do cartório de Morro do Coco, estava acompanhando. Ela estava começando um processo de tratamento de quimioterapia do câncer, e também chegou a notícia anteontem que ela também partiu. Vamos orar pelo consolo do Espírito Santo. Irmãos, são tantas famílias que estão enterrando seus entes queridos precocemente. Talvez imaginavam que eles poderiam viver mais tantos anos com eles, mas estão tendo que enfrentar esses momentos difíceis. Continuamos orando pela sogra do irmão Niltinho, mãe da nossa irmã Lucileia. A irmã Liliana mandou mensagem essa semana, junto com a Raíssa também.
aconteceu o parto do nenenzinho prematuro, Bernardo. Vamos orar para que Deus esteja cuidando ali naquela UTI neonatal, desse bebezinho, Bernardo, e também da recuperação da sua mamãe desse parto que teve que ser feito um pouco às pressas, preocupação com a saúde do neném e da mamãe. Irmã Marlene também nos trouxe um pedido pelo seu irmão no Rio de Janeiro, o seu Ivanildo, a Josilene e o seu filho Cauê, né? Precisam de nossas orações, precisam de um milagre do Senhor, e nós cremos num Deus que milagre faz. Vamos continuar colocando. Se ajoelhe aí na sua casa, se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor mais uma vez, colocamos todos esses nomes e pedidos no teu altar. Pessoas que nós amamos, irmãos, amigos, parentes nossos, que precisam do teu toque, Senhor. Alguns estão hospitalizados, outros estão fazendo tratamento, outros estão em processo de recuperação. O Senhor sabe o quadro clínico, o Senhor conhece a história de cada um, e nós clamamos pelo teu poder, clamamos pela tua cura, e cremos, Senhor, cremos no milagre, porque o Senhor é Deus de milagre. Não trazemos esses nomes aqui por um simples ritual, não, Senhor. Cada vez que nós lemos e colocamos esses nomes, nós pedimos o milagre do Senhor. Também pedimos pelo consolo, Pai, do Espírito Santo, para aquela família lá em Portugal, que primeiramente nos pediu para que orássemos pela cura, mas pela tua soberania, o Senhor, aprova o Senhor que a tua serva partisse, assim como o papai do irmão do pastor Rony também, irmão Nessi Amaral. Ó Deus, consola essas famílias, meu Deus, esteja cuidando deles, assim como tantos outros, Pai. Toda hora chega a notícia de alguém, parente, conhecido de alguém que partiram. Deus, tenha misericórdia, traz o teu consolo, Espírito Santo. E mais uma vez clamamos, Pai, segundo a tua vontade, que essa praga cesse, que nós possamos fazer a nossa parte, Pai, para que daqui a pouco as notícias sejam mudadas e possamos ouvir que está caindo o número, porque o milagre do Senhor está alcançando nossas vidas e estamos também fazendo a nossa parte. Oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Nosso estudo de hoje, na nossa EBD, estamos estudando cada domingo um livro da Bíblia, livro por livro, sequencialmente. Domingo passado, estudamos 2 livros, a revista nos orientava em Jeremias e Lamentações. Na sequência, hoje, profeta Ezequiel. E eu queria ler o capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, Ezequiel 1, vamos ler juntos. Primeira visão dos querubins. Aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, um esplendor ao redor dela, e no meio como uma coisa de cor de âmbar que saía dentre o fogo. Versículo 10. E semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Ezequiel 1:10 é referência em Apocalipse 4:7. Mais uma vez, como eu tenho sempre explicado nas minhas aulas aqui, a ponte, a ligação direta do Velho Testamento com o Novo Testamento. Diz assim Apocalipse 4:7, o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, ou boi, novilho, algumas versões falam novilho. Terceiro animal como o rosto de homem, e o quarto animal a uma águia. Olha os animais que Ezequiel fala no capítulo 1, versículo 10. Rosto de homem,
leão, boi ou novilho e águia. Leão, boi, rosto de homem e águia. Aliás, um dos momentos muito especiais do nosso ministério aqui, há cerca de quase 10 anos atrás, num dos momentos que a gente esteve ministrando essa palavra aqui, nós fizemos no final de ano ministrações especiais, e cada uma dessas 4 figuras vão falar dos 4 evangelhos. Mateus, Jesus vem estabelecer o seu reino, a figura do leão. Marcos, ele é o boi que serve, servo de Deus, figura do novilho ou do boi. Lucas é o evangelho que mais fala de milagres, ele aparece como filho do homem, o rosto do filho do homem, que veio a salvar e resgatar o que estava perdido. E a última figura no evangelho de João, aquele que recostava no peito de Jesus, que escreveu o Apocalipse, que teve visões tremendas da intimidade com Deus, fala da águia que sobe às alturas, a águia que alcança as maiores alturas da terra. E aí eu preguei setembro, Mateus, outubro, Marcos, novembro, Lucas, e dezembro nós pregamos sobre o livro de João. E no final, nossa cantata de Natal daquele ano, muito especial, foi a igreja em 4 grupos separados, irmãos, anciãos, irmãs, jovens e crianças. Cada um deles entrou em um dos 4 evangelhos, com o estandarte de cada um desses 4 seres, e nós colocamos um trono branco grande no altar, e ali adoramos Apocalipse 4, versículo 7, exaltando o Natal de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Senhor dos Senhores. Quem viveu esse momento aqui, viveu. Sei que a turma nova falou assim: rapaz, deve ter sido legal isso. Não tem gravação. Eu tenho algumas fotos lá, um momento especial que nós vivemos como igreja. Não tinha transmissão na internet naquela época, nem tinha internet aqui naquela época, né? Então, momentos especiais que vieram na minha memória quando eu estava estudando aqui Ezequiel. Deus trouxe minha lembrança, esse momento que nós vivemos como igreja. Então, Ezequiel, voltando para a sua revista aí, vamos acompanhar aí, né? Filho de Buzi, sacerdote que esteve entre os mais de 10.000 judeus que foram levados como exilados para a Babilônia em 597 a.C. Foi quando o rei Nabucodonosor tornou Jerusalém depois de sitiá-la. Fazia parte da elite de Judá, 2 Reis 24. Mas foi tirado do templo e teve que ir para exílio. Sua chamada para o ministério profético se deu no ano de 593, 5º ano do exílio, conforme os indicam as 13 datas que são mencionadas no livro. Profetizou entre os anos de 593 e 571 a.C. Era casado, sua esposa faleceu por ocasião da queda de Jerusalém, capítulo 24, 18. Ele era um homem de influência e, sem dúvida, foi um dos fatores que ajudaram sua autoridade como profeta, capítulo 8, versículo 1, capítulo 20, versículo 1. Contexto histórico, né? Estamos estudando a ordem canônica dos livros do Antigo Testamento. Sendo assim, solicitamos que o leitor deste estudo faça de novo a leitura do contexto histórico que aparece no estudo do profeta Jeremias, a fim de se certificar dos eventos sucedidos até a queda de Jerusalém em 586 a.C., uma vez que os eventos lá são contemporâneos do período em que Ezequiel exerceu seu ministério profético. As frequentes menções do rio Quebar indicam que o ministério específico de Ezequiel foi em relação aos exilados. O leitor do texto bíblico poderá verificar facilmente que Jeremias desempenhou seu ministério junto ao povo que ficou na Judéia. Então Ezequiel teve seu ministério junto ao povo que foi deportado para a Babilônia, por isso que ele fala do rio Quebar, na Babilônia, enquanto Jeremias ministrou ao povo que tinha ficado na Judéia. Importante a gente diferenciar para quem cada profecia foi direcionada, né? A que grupo de pessoas, qual foi o direcionamento que Deus deu para Jeremias, também profeta do cativeiro, e diferentemente para Ezequiel. Deus queria manter o povo fiel na observação de sua lei e de suas revelações, a fim de manter um remanescente fiel e justo. De outra maneira, como Deus conseguiria cumprir os seus propósitos redentores para com o mundo? Ezequiel advertiu seus companheiros de exílio contra o perigo de alimentarem
qualquer tipo de ilusão sobre Jerusalém. Conforme é descrito nas visões de Ezequiel, a glória do Senhor abandonar a cidade, deixando-a vulnerável à destruição. A nação de Judá seria castigada como resultado de sua rebelião contra o Senhor. Entretanto, engana-se quem pensa que a profecia de Ezequiel termina de forma negativa, pois no seu tempo devido o Senhor restauraria o povo à terra e restabeleceria a adoração do templo que seria reconstruído. De forma literária, os termos de profecia de Ezequiel, verificamos as principais formas literárias que são mencionadas ao longo do texto: visões proféticas, registros de atos simbólicos, parábolas e mensagens de julgamento e salvação. Ezequiel vai usar menos a forma poética do que Isaías e Jeremias usaram. Propósito de teologia de Ezequiel. Muitos profetas que antecederam Ezequiel denunciou o povo de Deus pelos seus pecados cometidos. Também os advertiu quanto ao julgamento iminente da nação. Como sacerdote, Ezequiel tinha particular interesse no templo. Numa visão, ele contemplou a glória de Deus, abandonado o templo contaminado, viu também essa mesma glória abandonada a cidade derrotada. Por meio de discursos e atos simbólicos e parábolas, Ezequiel profetizou a queda da cidade e o exílio do povo para a terra da Babilônia. O juízo de Deus não seria limitado a seu povo. Ele iria punir também as nações circunvizinhas, especialmente as nações de Tiro e do Egito, por causa do seu orgulho e prepotência. Embora o povo de Israel estivesse disperso no exílio, Deus não os havia abandonado. Em sua profecia, Ezequiel fala que o Deus iria restaurar o povo miraculosamente à sua terra, iria reunir novamente as nações de Israel e de Judá sobre um governante da linhagem de Davi, iria estabelecer uma nova aliança de paz com eles e também aniquilaria para sempre todos os seus inimigos. A profecia de Ezequiel termina com uma visão idealizada de um povo novo, purificado, no qual flui um rio que outorga a vida. Ao lado de sua magnífica compreensão de um Deus que se mostra soberano, Deus é quem determinou o exílio do povo e onipresente, concepção esta que se mostrou revolucionária para a época, pois Deus queria que o povo entendesse que, não obstante estarem distante de sua terra e do templo sagrado, eles poderiam cultuá-lo em qualquer lugar. Capítulo 1, 28, Ezequiel afirma que o exílio é o resultado de uma situação pecaminosa em que o povo se encontrava. Notável é a inovação com que diz respeito ao conceito teológico da responsabilidade que passa da comunidade como um todo para a esfera individual. Interessante que tanto a responsabilidade como a salvação será do indivíduo, mas é em comunidade que a salvação será desfrutada. Isso ajuda a entender a razão pela qual a restauração será também para o povo, e não somente para o indivíduo. A salvação continua sendo um bem individual, mas ela só tem sentido quando é compartilhada ou quando é vivida em comunidade. Portanto, Ezequiel não serve de base para aquele tipo de individualismo extremo e irresponsável que se defende a ideia de que não se deve prestar contas a ninguém. A salvação continua sendo bem individual, mas ela só tem sentido. Quero destacar essa frase aqui. A salvação continua sendo bem individual, mas ela só tem sentido quando é compartilhada ou quando é vivida em comunidade. Quero fazer um comentário importante sobre isso aqui em Ezequiel. Então, nós vemos aqui que precisamos viver em comunidade. Deus estabeleceu a sua igreja. Mas antes da igreja, Deus estabeleceu para si uma nação, a nação de Israel, povo escolhido de Deus. E esse povo que pecou, errou, desobedeceu, foi castigado por isso, foi para o Egito. Aqui estamos vendo o cativeiro em Babilônia, consequência do seu erro, do seu pecado, da sua desobediência. E aí nós vemos o término do livro de Ezequiel, Deus prometendo a restauração, assim como com Jeremias também, né? A volta da comunhão, a volta da comunidade de Israel, da restauração dessa vida em comunidade. Assim também a igreja, queridos. Nós hoje estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós nunca experimentamos isso.
Nunca experimentamos isso. Então, pelo menos na época moderna, nós tiveram outras pestes, né? Até dei uma aula aqui sobre isso, né? Explicando outras situações que aconteceram no mundo. A peste negra na Europa, que dizimou milhares e milhares de pessoas, né? Lá em 2003 teve a gripe suína também, que matou muitas pessoas, mas nunca chegou a um ponto dessa radicalidade do isolamento social, que é a maneira como nós temos que enfrentar, né? É a maneira com que as autoridades da saúde entendem que controlam e matam o vírus, não havendo a proliferação dele para outras pessoas. Deus está no controle da história. Até o que nós estamos vivendo hoje é parte total daquilo que Deus tem, soberano que é. Eu já falei aqui algumas vezes, vou te lembrar mais uma vez. Você tem que perguntar quando acordar: o que o Senhor tem para a minha vida nesse dia? O que o Senhor quer falar comigo nesse tempo de isolamento social? O que o Senhor quer falar comigo nesse tempo de pandemia, Deus? Traz para meu coração. O que tem que ser consertado na minha casa? Falei muito lá no começo sobre o altar de adoração. Um dos estudos que eu fiz essa semana, um dos materiais que eu estava lendo, estudando, voltei a ler e reler sobre isso. Talvez eu tenha que pregar de novo sobre esse assunto. O altar de adoração nos lares. As famílias voltando para a palavra, as famílias desligando a televisão, desligando a internet, sentando à mesa com a palavra, culto no lar. Querido, não para não. Você fez lá no começo, né, há quase 80 dias atrás, parou por quê? Não dá tempo, pastor, a gente está vendo outras coisas, está fazendo outras coisas, aí não dá tempo de juntar todo mundo. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você mais uma vez a não parar. O altar não pode ficar sem fogo. Se tem altar, o altar só funciona quando a brasa, o fogo continua queimando, e a vida, na nossa vida de adoração, precisa continuar. Marido e mulher, se tem filho nessa casa, bota as crianças em volta da mesa, abre a Bíblia, olha na sala, não sei, vamos cantar, vamos cultuar, erguer o altar. Deus nos colocou em casa para isso. É um dos fatores do que estamos vivendo hoje. Então, quando nós entendemos isso, somos igreja em casa, somos igreja no culto online, somos igreja na célula pelo Zoom, somos igreja aonde pudermos estar, seja por meios eletrônicos, digitais, reunidos com um só propósito. Isso é ser igreja, seja por meio digital, seja por esse culto que você assiste agora pelo YouTube, pelo Facebook. Isso é ser igreja, estarmos conectados com um propósito, com um desejo de adorar e exaltar o Senhor. Não dependemos do templo. Por mais que, né, estamos inquietos, e é verdade, eu também estou desejando voltar a reunir aqui, com saudade, é fato, mas isso não define, presta atenção nisso, querido, isso não nos define como igreja, ter ou não ter reunião presencial no templo. E se a pandemia durar 1 ano, e Jesus voltar no meio dela? Pensa um pouquinho nisso. Você vai estar onde? Você já refletiu sobre isso? Não, eu só busco quando estou... Não, você só vai buscar o Senhor quando tiver o culto presencial. É domingo. O seu compromisso com Deus é no domingo? A sua aliança com Deus é só no domingo? É só presa a 4 paredes? A sua comunhão com Deus está dependendo de 4 paredes? Está dependendo de banco? De um pastor, de uma equipe de louvor aqui na frente? É isso que é a sua comunhão com Deus? É essa que é a sua visão daquilo que viver em comunidade? Querido, quebra isso. A pandemia está mostrando para a gente, e tem muitas pessoas que, né, estavam pensando errado. Acabou isso. O ser igreja é estarmos juntos agora online, conectados com o propósito de meditarmos na palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus. Então Ezequiel vai nos mostrar isso. Salvação continua sendo individual, mas ela tem sentido quando é compartilhada e vivida em comunidade, que não necessariamente precisa ser no espaço chamado templo. O resumo do conteúdo de Ezequiel: primeiro, juízo sobre a pecaminosidade da nação, juízo sobre as nações vizinhas de Judá, a partir do capítulo 25, primeiro juízo do capítulo 1 ao 24, segundo juízo, começa
a partir do capítulo 25. E a terceira e última parte do livro é a restauração de Israel, a partir do capítulo 33. Diz assim: o julgamento era apenas uma parte do quadro que Ezequiel apresenta de Deus. Mesmo no exílio, longe do lar, Deus demonstrou-se acessível ao profeta. A esperança de Ezequiel estava fundamentada na fidelidade de Deus. Deus se apresenta como pastor que cuida do seu povo. Ezequiel 34 adverte os crentes a não buscarem seus próprios interesses à custa dos interesses alheios. Deus é a única esperança para que a vida seja restaurada aos ossos secos da nação de Israel. Ezequiel 37, um dos textos mais famosos de Ezequiel, um homem, um profeta que profetiza para um bando de cadáveres. Ezequiel 37. O que você vê, Ezequiel? Um vale de ossos secos, Senhor. Um vale de ossos secos. Profetiza, vem a minha palavra do Senhor. O Senhor me levou um espírito e pôs no meio de um vale cheio de ossos. Profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Você vai ler em casa o restante do capítulo 37, vai ver que Deus levanta um exército naquele vale de ossos secos. E termina assim, versículo 34: e o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Tem pastor aqui no versículo 24, coisa linda. Deus provê pastores, como eu falei no começo do culto, pastores que vão guiar o rebanho. E habitarão na terra que lhes dei ao meu servo Jacó, da qual habitaram os vossos pais, e habitarão nela, e eles serão seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi meu servo será seu príncipe eternamente. Rapaz, esse nome Davi, chave de Davi, o negócio é estreito, irmãos. Tem um poder poderoso aqui, mais uma revelação da profecia, da restauração de Deus, passa pelo nome de Davi. Olha o versículo 26 de Ezequiel 37. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e estabelecerei os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo está com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Aleluia. O capítulo 36 de Ezequiel, a Lagoinha fez até um louvor, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ezequiel 36, vos darei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Lindo, lindo, lindo texto, já tratando da restauração, do Deus que providencia um novo coração, que daria um novo coração, aquele coração desobediente daquele povo que fez tudo que desagradava a Deus. Deus ia transformar o coração deles para a glória dele. Outra digressão importante que eu queria compartilhar, capítulo 11 também fala de novo coração. Darei o mesmo coração, um espírito novo porei dentro dele, tirarei da carne um coração de pedra e darei um coração de carne. Também Ezequiel fala sobre isso. E um outro texto que eu tinha separado para compartilhar com os irmãos, que alguns não conhecem, que é o capítulo 28, que fala de Lúcifer. Ezequiel 28 fala sobre o anjo caído. Filho do homem, versículo 2, diz ao príncipe de Tiro, assim, o príncipe de Tiro é o príncipe caído Lúcifer. Assim diz o Senhor Jeová, que visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Versículo 13, estava no Éden,
jardim de Deus, pedra preciosa era tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava sobre ti no dia que foste criado, foste preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e eu estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras os teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência, pecaste pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, e por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Ezequiel 28 está falando de Lúcifer, querubim ungido, beleza e formosura havia nele, mas ele quis tomar o lugar de Deus, se achou no trono de Deus, e trouxe com ele um texto dos anjos dos céus, e o texto fala aqui que ele veio à terra, através da serpente, tenta a mulher, incentivando-a a pecar. Através disso, Eva aceita a proposta da serpente, peca, leva até Adão o fruto do pecado, que também peca, e a partir daí o pecado entra no mundo. Então é importante, ao estudarmos sobre Ezequiel, sabemos que ele dá detalhes sobre o diabo, Lúcifer, né? E uma riqueza de detalhes, né? Eu estou lendo rapidamente com os irmãos aqui, mas se os irmãos com calma, né, podem ler com mais calma todo o capítulo 28, falando sobre o diabo, que era querubim ungido no céu, estava no céu, mas ao desobedecer o seu Criador, veio à terra trazer a proposta de pecado ao homem, e assim, através de tudo que aconteceu, Jesus vai ter que vir para resgatar essa humanidade, trazer a salvação. Completando aqui nosso estudo de hoje, mensagem de Ezequiel para hoje. Primeiro, adoração a Deus não depende de um local. Deus é onipresente, isso significa que Ele pode ser cultuado em qualquer lugar. Deus não está limitado a ser adorado apenas em templos e locais sagrados. Ezequiel nos ensina isso. Muito importante para esse tempo de pandemia, nós temos essa compreensão. O conceito patriarcal limitava a presença de Deus apenas à tenda dos pais. Presta atenção nisso. Conceito patriarcal limitava a presença de Deus na tenda dos pais, os patriarcas. Já o conceito sacerdotal limitava a presença ao templo lá de Jerusalém. Por isso que uma vez ao ano as famílias subiam a Jerusalém, trazendo o cordeiro para a expiação dos pecados de toda aquela família. Toda a família, o profeta vai dizer isso, toda a família suba a Jerusalém. Todas as famílias de Israel subiam a Jerusalém. Conceito sacerdotal, diferente do patriarcal, que era a tenda, local da morada deles. Ezequiel nos mostra que Deus não obedece a fronteiras geográficas. Estava com o povo no exílio. Jesus Cristo demonstrou que Deus é Espírito, e os que o adoram em Espírito e em verdade. Foi a pergunta da mulher samaritana em João 4. Vocês estão dizendo que é em Jerusalém, nós samaritanos estão dizendo que é em Sicar. Onde é que é o templo? Samaria. Qual o local? Havia uma confusão mental na cabeça daquela mulher sobre o local, o espaço geográfico da adoração. Ela queria saber qual era o local certo da adoração. Qual foi a resposta? Jesus não deu a resposta para que ela queria. Ela queria um endereço. Não, é tal lugar, é tal monte, é tal estação, pega aqui a rua, sobe aqui, entra ali, pega essa estrada, ali é o local. Não! Jesus vai falar assim: filha, não é nada disso. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai é espírito. João 4, 23 e 24. Querido, não é aqui no endereço geográfico, rua Júpiter 42,
Santa Maria de Campos, 18º distrito do município de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra, América do Sul, faltou América do Sul. Este é o local? Não é o local onde Deus se manifesta, não é o local que restringe ao poder de Deus, não. Ezequiel não vai nos ensinar que a adoração está no nosso coração rendido. Você agora está estudando a palavra de Deus comigo, na sua casa, conectado, meditando a palavra, aprendendo a palavra, está em adoração, está cultuando ao Senhor. Você pode também estar na sua plataforma, tem alguns irmãos que estão acompanhando os cultos lá no meio do mar. Olha só que coisa linda, no meio do mar, no meio daquela água toda, tem uma plataforma lá, e aquele irmão sintonizadinho no YouTube, ou no Facebook agora, com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus, cultuando, adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, não tem local definido, é o nosso coração, a nossa vida. Ezequiel nos ensina isso. Transpondo esse cenário para nossos dias, nossa fidelidade a Deus não é manifesta apenas nos domingos. Qualquer dia da semana, qualquer momento, você não pode ser crente domingueiro. Aliás, a pandemia acabou com isso. Glória a Deus. Mas eu conheço gente que está morrendo em casa porque eu preciso estar no templo domingo. Se eu não for domingo no templo, eu não estou adorando a Deus. Deu ruim para você, filho. Deu ruim para você. A pandemia veio para nos ensinar isso. Não estamos presos a espaço. Nós somos igreja aonde estivermos. Por um YouTube, por um Facebook, somos igreja. No aplicativo Zoom, numa célula, e você não está participando da sua célula porque está com medo do aplicativo, porque é esquisito, você está em desobediência, viu? Por favor, entenda aquilo que Deus tem dado para a gente como direção. Todas as igrejas no mundo praticamente estão usando aplicativos de reunião virtual, né, bate-papos por videoconferência, e tem sido bênção, vidas estão sendo alcançadas, famílias estão sendo salvas, porque é o que nós temos hoje. E Deus usa as ferramentas que nós temos. Está chegando esse culto na sua casa, porque tem uma câmera aqui na igreja, tem um sistema, tem um programa, tem uma internet, tem todo um contexto que Deus deu para nós usarmos, para que a palavra dele fosse carregada e levada até você. Amém? Deus está conosco em todo lugar, devemos ser fiéis a Ele sempre. Segunda mensagem de Ezequiel para hoje: você é responsável pelos seus atos. Ninguém deve justificar as suas falhas por causa dos seus pais. Essa foi a grande contribuição deixada por Ezequiel. A responsabilidade é individual. Cada um responderá pelos seus atos diante de Deus. Prestação de contas, diz a palavra. Cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Presta atenção nisso. Devemos ter consciência de que isso não nos exime de culpa social, uma vez que nossos atos atingem outras pessoas. Deus perdoa nosso pecado individual quando confessamos com sinceridade. Ele também, junto com o perdão, ensina o pecador a reparar o erro junto aos que são atingidos pelo seu pecado. Terceira e penúltima, tem a quarta ainda. Você sabe como é que Deus age na sua vida? Há pessoas que só conseguem enxergar Deus nos momentos de vitória, esquecem de que o cristão também pode enfrentar lutas, dificuldades. Nesse sentido, o Salmo 77,4, escrito por Asaf, é oportuno nos lembrar que Deus não está presente apenas no sucesso e na prosperidade. Ezequiel apresenta muitos exemplos de como Deus agiu na vida do povo. A tragédia foi necessária, mas prevaleceu a ideia de que Deus nunca falha. Devemos estar abertos e termos sensibilidade para vermos como Deus age em nossas vidas. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel nos ensinam que todas as promessas de Deus foram cumpridas em Jesus Cristo. Deus permanece fiel às suas promessas até em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social. Deus continua fiel às suas promessas. E por último, Ezequiel nos ensina hoje julgamento e esperança. Ele foi o sacerdote do julgamento e da esperança. Sua mensagem aos exilados da Babilônia ainda hoje fala ao coração das pessoas que se encontram quebradas por dentro ou que enfrentam situações difíceis em suas vidas. São pessoas que necessitam de que Deus lhes dê uma segunda chance.
A destruição do templo de Jerusalém e a deportação do povo de Deus para a Babilônia fizeram com que alguns questionassem o poder do Criador para salvar. Ezequiel interpretou tais eventos à luz do caráter de Deus. Nossa fidelidade a Deus é manifestada, não é manifestada apenas aos domingos ou quando estamos no templo, mas em todo tempo devemos estar cultuando ao Senhor em qualquer lugar. Ele espera que assim o façamos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que ficou até o final, que completou esse estudo maravilhoso sobre o livro de Ezequiel, um profeta que fala tanto para nós hoje, que nos ensina que o Senhor é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não estamos presos a templos, nossa adoração não está presa a paredes, a bancos. Aonde quer que estejamos, da maneira que estivermos, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Zoom, ali está a igreja, ali estou eu e cada irmão como igreja, corpo de Cristo, adorando ao Cordeiro verdadeiro, ao Senhor de Jesus. Dê um domingo abençoado a cada família, um almoço em família, momento que estaremos juntos como confraternização e um culto abençoado à noite. Mais uma vez, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.